Começamos agora o tópico 6, compensação previdenciária. Vamos aos exercícios da compensação previdenciária. Lembrando que para surtir a compensação previdenciária é aquele direito que o servidor tem de pegar uma certidão de algum órgão onde ele trabalhou e averbar onde ele hoje está vinculado, tá? Então vamos lá, exercícios de fixação. Sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição previdenciária para efeito de aposentadoria, assinale a alternativa que está em consonância com a Lei 9.796 de 99. Essa é a lei da compensação previdenciária, tá? Alternativa A. O regime instituidor é o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou que tenha gerado pensão para seus dependentes. Falso. Esse é o regime de origem. Se aqui tivesse escrito origem, seria isso, tá bom? O regime instituidor é justamente o que vai pagar o benefício, tá? Então, essa aqui, se vocês riscarem e colocarem origem, é justamente essa definição. Alternativa B. Os regimes próprios de previdência de servidores da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios só serão considerados regimes de origem quando o regime geral de previdência social for o regime instituidor. Perfeito. Então, se o trabalhador primeiro era concursado numa RPPS, depois foi para a atividade privada e ficou vinculado no RGPS e lá se aposentou, o regime de origem vai ser o regime próprio e o regime instituidor vai ser o que institui o benefício. Gravem isso. O regime instituidor é o qual o servidor recebe a aposentadoria ou que tenha gerado pensão para os seus dependentes. Vamos ler as demais só para fim de conhecimento, que a gente já sabe que é correto, está B. Letra C. Na hipótese do regime previdenciário próprio dos servidores possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes federados respondem subsidiariamente. Gente, não é subsidiariamente, a opção está errada por isso, é solidariamente, tá? Alternativa D. Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime de origem, de receber do regime geral. Aqui tá errado, porque funciona assim. Cada regime próprio tem direito, como regime de origem, de pagar. Se eu sou o regime de origem, significa que o servidor, vamos voltar lá, ó, o servidor, né, regime de origem, regime ao qual o segurado esteve vinculado, sem que dele receba aposentadoria ou que tenha gerado pensão. O regime instituidor é o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício, aposentadoria ou pensão dela decorrente, tá bom? Então aqui está invertido, né? Por isso que está errado. O valor da compensação, alternativa E, devido pelo regime geral de previdência social, será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajustamento do salário mínimo. Não, não é assim que funciona o reajustamento. Então, marquem aí a letra B. Questão 29. Assinale a alternativa incorreta. O regime geral de previdência social deve apresentar a cada regime de origem alguns dados. Identificação, se for o caso de seu dependente, a renda mensal inicial, data do início, percentual do tempo de serviço total do segurado. Gente, é isso mesmo. A cada benefício concedido, com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. É isso mesmo, tá? Alternativa B, que aqui eu tô procurando é incorreta, tá? Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor,
de receber do regime geral é exatamente isso. Enquanto regime de origem, compensação financeira. Então, o servidor lá, o segurado, contribuiu para o INSS, aposentou no RPPS, levou a certidão. Então, aí o regime próprio que paga o benefício vai buscar lá no regime de origem, que é o regime geral, a compensação financeira daquele valor. Alternativa C. O não pagamento da compensação financeira resultará na suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RPPS e não ensejará nenhuma inscrição do ente federativo. Gente, a suspensão, se o não pagamento, então porque se compensam os regimes, não há o pagamento, automaticamente resulta sim na suspensão. E há sim uma inscrição, né, do ente federativo lá na Secretaria de Previdência. Um dos critérios lá vai ficar irregular porque ele não está cumprindo fielmente com a compensação financeira. Então, não só a suspensão do pagamento, como também enseja, sim, penalidade, tá? Para o ente federativo. Então, ele não renova, por exemplo, o CRP, que nós vamos explicar mais à frente as questões vinculadas ao CRP. Letra D. Então, a incorreta é essa, mas vamos ler as outras só para fins de conhecimento. O INSS manterá cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira, totalizando o quanto deve para cada regime próprio, bem como o montante devido por cada um deles para o regime geral de previdência social, como compensação financeira e pelo não recolhimento. Perfeito, isso aqui. Na hipótese do regime previdenciário próprio dos servidores possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes respondem solidariamente. É igual a gente havia falado lá naquela anterior, né? Que aqui estava falando que era subsidiário, na verdade é solidário, correta a questão. Bom, encerramos aqui mais esse tópico, aguardo vocês para o próximo. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida, seja da questão 1, 2, 3, de qualquer tópico desses, tá bom? Coloquem aqui nos comentários que eu vou respondendo. E até a próxima!